Olá, meu caro amigo, eu sou Juliano Bortoluzzi, fui aprovado nos concursos para agente e escrivão da Polícia Civil de Santa Catarina. Também fui aprovado no concurso para soldado do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina também. E nós estamos começando hoje aqui com você uma série de vídeos sobre esse concurso do Corpo de Bombeiros Militar, onde eu vou trazer as estratégias que eu utilizei para ser aprovado nesse concurso, o que eu de fato fiz de errado, que culminou na minha reprovação no teste de aptidão física, e também no terceiro vídeo as lições que eu aprendi com esse concurso. E o tema da nossa aula de hoje aqui, dessa nossa conversa, é a respeito das estratégias que eu utilizei para ser aprovado nesse concurso do Corpo de Bombeiros, estudando apenas 2 semanas. Estudando foi uma aprovação muito rápida, mas antes disso eu gostaria de te explicar o contexto, para que você entenda de fato de como eu consegui essa aprovação estudando 2 semanas especificamente para o concurso do Corpo de Bombeiros. Em abril de 2017, o governador de Santa Catarina autorizou um concurso para a Polícia Civil e também para o Corpo de Bombeiros. E esse concurso do Corpo de Bombeiros ele não era o meu concurso-alvo, tanto que eu comecei a estudar para o concurso da Polícia Civil. Então, eu comecei a estudar para o concurso da Polícia Civil, mas o concurso do Corpo de Bombeiros ele abriu antes, o seu edital foi publicado antes da Polícia Civil. O edital do Corpo de Bombeiros foi publicado ali em agosto. Então, o Corpo de Bombeiros não era o meu edital-alvo, não era o meu concurso-alvo, mas ainda assim eu tive o desejo de fazer esse concurso para ter uma base de como era um TAF, de como era uma prova de concurso, para perder um pouco do medo de fazer prova, enfim. E para esse concurso especificamente do Corpo de Bombeiros, eu estudei apenas 2 semanas. Eu vou te explicar direitinho aqui como eu fiz isso. Eu já vinha estudando português e informática para o concurso da Polícia Civil, então eu tive que direcionar para as matérias que eu ainda não conhecia. Só eu gostaria de abrir um espaço aqui e deixar claro que eu não estou prometendo que se você começar a estudar para um concurso do zero, apenas 2 semanas, apenas 14 dias que você vai ser aprovado. Pelo contrário, eu acho que isso é improvável se você começar do zero em 2 semanas. É porque eu já vinha em um ritmo de estudo para o concurso da Polícia Civil e apenas nessas outras 2 semanas eu direcionei para o concurso do Corpo de Bombeiros. E agora, então, nesta aula eu quero detalhar para você, contar todas as estratégias que eu utilizei para conseguir essa aprovação aí em um tempo bem curto. A primeira coisa que eu fiz, que deu muito certo nesse concurso do Corpo de Bombeiros Militar, foi direcionar o meu estudo de uma forma estratégica para as matérias que tinham maior número de questões. Um exemplo prático do que eu fiz. Essa prova do Corpo de Bombeiros, ela tinha 50 questões objetivas, daquelas de assinalar, com alternativas A a E, sendo que 8 eram de língua portuguesa, 4 de matemática, 4 de história, 4 de geografia, 4 também de física, 4 de química, 2 de informática, 8 questões de legislação institucional, 8 questões de segurança e proteção contra incêndio e 4 questões de atendimento pré-hospitalar. Além dessa prova objetiva com 50 questões, esse concurso para o Corpo de Bombeiros ele também tinha uma redação que valia 30% da nota. Então, quando eu decidi vou fazer esse concurso do Corpo de Bombeiros, eu percebi algo. Eu preciso estudar aquilo que tem uma maior probabilidade de cair e eu também vou direcionar o meu tempo para aquelas matérias que vão ter mais questões. O que eu fiz? Português tinha 8 questões. Legislação institucional também eram 8. Segurança contra incêndio também 8. Ou seja, aí já eram 24 questões, praticamente meia prova. E a legislação institucional do Corpo de Bombeiros e a própria legislação a respeito de segurança contra incêndio é uma parte pequena, era um conteúdo relativamente pequeno se eu fosse comparar com matemática, com física, com química e com todas essas outras matérias que caíram. Eu ia levar um tempo enorme para passar sobre esse conteúdo, matemática, física, química, geografia e história, para ter apenas 24 questões, sendo que língua portuguesa, legislação institucional e proteção contra incêndios, essas 3 matérias já demandavam essas 24 questões.
Ou seja, era muito menos conteúdo com o mesmo número de questões. Então, o que eu devia fazer? Eu peguei e mirei nessas 3 matérias, né? Legislação institucional, português e segurança contra incêndio. Segurança contra incêndio eram 2 leis bem pequenas e com um número de questões muito alto. Então, o que aconteceu? Nessas matérias eu tive uma pontuação de acertos alta. Isso relativamente jogou minha nota lá para cima. Uma outra estratégia que eu utilizei também, dentro dessa questão de direcionar essa matéria, foi a própria redação. A redação ela tinha um peso muito grande na nota, que era de 30% da prova. Ou seja, eu sabia que se eu fosse bem na prova objetiva, mas não tivesse uma nota boa na redação, minha classificação ia ficar lá embaixo. Então, o que eu fiz? Eu direcionei meu estudo para essas matérias que tinham uma probabilidade de cair maior, né, que tinham menos conteúdo e um grande número de questões, e também direcionei meu estudo já nessa reta final para a redação, para fazer uma boa redação, porque eu sabia que uma alta pontuação na redação iria jogar eu lá para cima na classificação. E foi exatamente o que aconteceu. Eu tirei 8,75 na redação e isso me jogou dentro das vagas. Né? Eu fiquei ali na posição 227 das 282 vagas que eram para homens. Então, esses dois pontos, né, de direcionar para as matérias que caíam mais nas questões e para a própria redação, puderam alavancar a minha classificação de uma forma simples e nesse curto tempo que eu tinha para direcionar o estudo para o Corpo de Bombeiros. A segunda estratégia que eu utilizei nesse concurso do Corpo de Bombeiros foi ter um planejamento de prova bem claro. Eu sabia cada tempo que eu iria utilizar para fazer cada coisa. Exemplo prático, a prova tinha 4 horas. Eu selecionei, então, 1 hora para fazer a redação, que foi logo no início, e as demais 3 horas eu devia utilizar para fazer as 50 questões, passar as respostas para o gabarito e também para ter tempos de alimentação e ir no banheiro. Ter um planejamento de prova ele é muito importante porque eu já vi diversas vezes de pessoas perder muito tempo na redação e não ter as ideias claras, enfim, e acabar prolongando a redação e depois ir atropelando na prova objetiva, né, chutando questões e às vezes consegue fazer tudo, mas chega no final não dá tempo de passar para o gabarito. E esse é um erro crasso que você não pode cometer, é um erro a ser evitado. Então eu tive um planejamento claro da minha prova, né, de cada coisa que eu iria fazer, para que eu pudesse não perder tempo com distrações, mas que também eu pudesse aproveitar esse tempo para fazer uma boa redação e tempo suficiente para fazer todas as 50 questões. Né? Um exemplo prático de um planejamento de prova importante e quanto é importante você se alimentar aí no banheiro. Né? Eu, durante a primeira meia hora, eu comecei a fazer a redação, mas chegou um momento que eu senti que as ideias elas começaram a sumir. Eu comecei a ficar sem ideias de como continuar. Eu estava no meio da redação já, do terceiro para o quarto parágrafo, e eu não tinha mais ideias ali de como concluir aquela redação. Então eu pensei, se eu tentar martelar aqui até conseguir, eu talvez vou ter uma ideia ruim. Então eu vou dar uma relaxada. Eu fui no banheiro, e lá eu dei uma caminhada, fiz movimentos de celebração, de comemoração, de vitória. Pude ali dar uma descansada mínima, mas que potencializou a minha redação. Explico por quê. Quando eu descansei, quando eu tirei um pouco o meu foco dali daquele momento, eu consegui dar tempo para o meu cérebro extrair as melhores ideias. O que aconteceu? Quando eu pisei o pé para fora do banheiro, automaticamente veio uma ideia que eu precisava para poder continuar aquela redação. Então essa segunda estratégia foi muito importante, de ter um planejamento de prova bem claro para que eu conseguisse concluir ela sem me apavorar e sem passar nenhum tipo de medo de não conseguir terminar, enfim, coisas desse tipo. A terceira estratégia que eu utilizei nesse concurso do Corpo de Bombeiros foi ter uma autoconfiança, ter uma blindagem emocional para que eu pudesse não ser atrapalhado por fatores externos. Eu vou te explicar o porquê. Talvez você ainda nunca fez um concurso e ainda não sabe como é que é o ambiente, mas você vai chegar lá
E provavelmente vai ter aquelas pessoas que, eu já fiz concurso de tal lugar, já fiz o concurso da Polícia Civil do Amapá, do Amazonas, passei na Polícia Federal, passei não sei o que. E às vezes essas pessoas começam a falar e tu começa a sentir às vezes até um idiota, sabe? Tu começa a sentir um burro, pensa, o que eu tô fazendo aqui? Né, o cara aqui, juiz federal aí, não sei o que, passou no concurso para promotor e tá aqui fazendo a prova. E daí tu pensa, eu não estudei aqui um certo tempo, nunca fiz um concurso, vou reprovar. Isso não é verdade. Às vezes as pessoas elas estão só para te desestabilizar, para tentar te induzir ao erro, realmente. Né? Por isso que você precisa ter uma autoconfiança bem clara, né? Ter a certeza, eu confio em mim, né? Eu confio na minha preparação, eu confio na minha capacidade de realizar essa prova. Né? Ter essa blindagem emocional dos fatores externos é muito importante. Né? Quando você vai numa prova dessa, por exemplo, muitos cursinhos eles disponibilizam camisetas para os seus alunos. Eu não vejo nada de errado disso. Né? Só que às vezes eles criam um fator psicológico que se você não tiver uma blindagem emocional, se você não ter a confiança em si mesmo, você vai olhar aquele pessoal com camisetas e tal, e pensar, o cara estudou no cursinho X que é top, o cara estudou no curso tal que é top, e eu não tive essa oportunidade, eu vou reprovar e eles vão passar. Isso não é verdade. Tanto que muitos daqueles que foram com camisetas de cursinhos no concurso, tanto para escrivão, quanto para gente, quanto do Corpo de Bombeiros, não foram aprovados e eu fui aprovado. Então, assim, você precisa ter essa confiança em si, né, de que vai conseguir fazer, de que você é capaz, de que você pode realmente ser aprovado no concurso da polícia que você quer. Porque às vezes as coisas vão tentar conspirar para te induzir que não. Mas por isso que você tem que ter a certeza daquilo que você está fazendo. Ok? Na próxima aula da nossa série sobre esse concurso do Corpo de Bombeiros, dos meus acertos e erros, eu quero compartilhar contigo os erros que eu cometi que me levaram à reprovação no teste de aptidão física. Eu te espero lá.